Palestra Mecanismo de Degradação de Ligas Nobres. Será apresentada por Annelise Ziman, da Tech Metal. Oi, Annelise. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. Primeiro, para mim é um grande prazer estar aqui nessa segunda jornada técnica de conhecimento em inspeção. Eu vou comentar um pouquinho sobre esses mecanismos de degradação em ligas nobres. Eu sou a Annelise Ziman, sou engenheira mecânica, trabalho na Tech Metal desde 1991, fiz mestrado e doutorado em engenharia metalúrgica de materiais e também em 2016 criei a empresa Materials Life, que conta aí com algumas formas para a gente disseminar informações em engenharia de materiais. Então, a gente tem um site, tem um canal no YouTube e tem aí o Instagram também. Tá? Bom, eu vou conversar um pouquinho sobre esses mecanismos de degradação de ligas nobres e é importante a gente pensar que quando se usa uma liga mais nobre, essa coisa da nobreza eu vou falar daqui a pouco, a gente tem um custo associado muito alto. Então, essa coisa do capital investido na aquisição da matéria-prima em todas as fabricações realmente exige, né, que você tenha uma performance daquele material especial, aquela performance que você previu lá quando você fez a sua análise de viabilidade econômica e técnica, né? Agora, o problema é que as pessoas pensam que quando você vai selecionar um material que é um material especial, esse material ele vai então resistir a tudo e ele vai ser muito mais fácil de você trabalhar com ele, e isso não é verdade. Eu trouxe alguns exemplos que mostram como algumas ligas especiais e nobres, como elas sofrem degradações, né? Bom, então não poderia deixar de ser, a minha contribuição na área de materiais. E aí a gente pode pensar assim, o que é a degradação, né? Então, o que é uma degradação do material? A degradação, a gente sabe que quando o material entra em operação, ele vai sofrer vários danos, né? E esses danos, inclusive, são motivo de fazer todas as inspeções. Você faz as inspeções para você identificar os danos que aquele material está sofrendo com a operação, né? E, obviamente, tem vários tipos de degradação que não chegam a influenciar a função do material ou a capacidade dele de resistir a uma condição que já era prevista no projeto. Mas existem outros danos que, sim, eles começam a favorecer a resposta do material que não seria mais adequada para poder resistir ao projeto. E aí a gente pensando, então, o que é o projeto, a gente vê que um projeto ele é executado e dentro de um projeto a gente tem toda a configuração geométrica do projeto, a gente tem as especificações de materiais e a gente tem lá o plano de qualidade. O plano de qualidade é justamente o que me diz todos os critérios de aceitação de descontinuidades para operar, né, não necessariamente associado à fabricação, mas para poder operar a gente precisa ter um material com uma integridade, né, que está relacionada à ausência de defeitos. Então a gente tem tudo isso aqui no projeto. E o projeto, o que ele faz? Ele olha todas as etapas do material durante a vida útil dele e ele determina o uso de materiais, então é a seleção de materiais, para poder resistir a determinadas características. Do ponto de vista do material, essas características estão muito ligadas aos tipos de esforços que eles vão sofrer, às temperaturas mais altas ou mais baixas e aos tipos de ambiente. Se ambientes mais corrosivos, que têm partículas, que causam desgaste. Então, a gente vai colocar nos materiais vários tipos de requisitos e esses materiais eles têm que, então, ser fabricados sem que haja nenhum tipo de degradação durante a fabricação. Eles são testados, montados, comissionados e entram em operação. E aí o material em operação ele começa a acumular alguns danos e por isso a gente tem as inspeções intermediárias para que o material possa chegar ao final da vida útil sem ter acumulado um nível de danos que tenha inviabilizado
ele ser utilizado dentro da função dele. E quando a gente pensa nas degradações, a gente pensa principalmente nesses danos e nesses defeitos que inclusive são detectáveis através dos ensaios não destrutivos, por exemplo, né? Que são as trincas, a perda de espessura, as perfurações. E eu tenho também diversas alterações mecânico-metalúrgicas que não são identificáveis por ensaios. Elas estão dentro do material, são alterações metalúrgicas e muitas vezes até mecânicas, como as tensões residuais, por exemplo, mas essas alterações metalúrgicas, muitas vezes, elas podem inviabilizar a utilização do material e elas sequer conseguem ser detectadas, tá? Os principais tipos de alterações que existem são, por exemplo, um amaciamento, um endurecimento, uma fragilização, e é muito comum a gente ver esse tipo de problema acontecendo na fabricação e menos comum a gente ver aparecendo em operação. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, justamente de condições que levaram à degradação dos materiais, principalmente ligas mais nobres, em operação por conta de projeto ou por conta de algumas variações da operação e por conta da fabricação também. Então, a gente tem o seguinte, o que seriam as ligas nobres, né? Então, essa nobreza a qual eu estou mencionando aqui tem a ver com, nesse caso aqui, a resistência à corrosão do material. Então, a resistência à corrosão do material num determinado ambiente, e estamos falando então de corrosão eletroquímica, está muito ligado com o potencial do material naquele meio. E potenciais mais nobres são os potenciais menos eletronegativos, e os potenciais menos nobres, que são os mais ativos, são os potenciais mais eletronegativos, e a gente vê então que os materiais menos nobres seriam justamente aqueles que são usados como anodos de sacrifício, são materiais muito ativos que inclusive protegem os outros. Então a gente vê aqui alumínio, zinco, né? A gente vê que o potencial do aço baixa liga em água do mar está aqui a menos 0,6, e eu peguei então aqui em cima e botei aqui um detalhe das ligas que seriam as ligas mais nobres, aqueles que têm um potencial, por exemplo, 0, que é o titânio, né? E caminhando aqui para Inconel até chegar aqui no aço inoxidável, por exemplo. Então, essas são as ligas mais nobres, as ligas que têm um custo mais elevado e que a gente espera daquele material uma característica de maior resistência à corrosão, por exemplo. E aí a gente tem o seguinte, bom, eu escolhi aquela característica de maior resistência à corrosão, significa que eu tive um capital investido mais elevado. E esse capital investido, ele precisa valer a pena, porque eu vou ter aqui durante a operação um custo associado à operação mais baixo e uma operação mais segura, porque eu estou usando um material mais nobre. Então, a engenharia, ela vai realmente dizer que a seleção correta do material é aquela que vai me dar o menor custo do ciclo de vida, ou esse life cycle cost. Então, se eu gastei muito aqui botando materiais mais nobres, eu espero que eu tenha menos custo aqui durante as operações, inspeções, manutenções e etc. E aí eu trouxe alguns casos, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, casos ligados com aços inoxidáveis superduplex, que são ligas nobres, e nesse caso aqui era uma linha de água do mar, com um diâmetro aí nominal de 6,5, e elas eram linhas novas, que foram testadas fora do Brasil, enviadas aqui, e elas já chegaram aqui perfuradas. E quando você vê, realmente o material sofreu durante a própria viagem um processo corrosivo, e você nem diria que isso aí seria um aço inoxidável duplex, né? Mas o que aconteceu foi que um material ele sofreu um processo de degradação durante a própria fabricação. Então a gente vê aqui que a gente tem uma estrutura do material duplex, é uma estrutura austenítico-ferrítica, e esse material não deveria ter aí uma fase sigma que está presente, e isso aí foi causado por uma degradação durante a própria fabricação. Então os tubos já chegaram com um processo de degradação que não é detectável através dos métodos não destrutivos usuais, ou pelo menos aqueles que são adotados como requisito para aceitar os materiais aí. Então, assim, a gente vê que esse aço inoxidável superduplex, ele
está com uma degradação causada por um processo fabril. E a gente pode achar assim, isso aí foi uma coisa bem eventual, mas não é tão eventual, porque a gente vê que realmente existem vários casos do aço inoxidável superduplex chegando numa condição degradada. E essa é uma degradação microestrutural do material que inviabiliza o uso dele tanto em meios corrosivos como em ambientes que você precisa que o material tenha tenacidade, porque a fase sigma ele tem essa característica. Então a gente vê que é uma degradação de fabricação e que ela acaba influenciando a operação em um determinado ambiente, tá? E aqui eu trouxe também um outro caso do aço inoxidável duplex, aqui no vaso de duplex, e ele estava aqui com um bocal que ele estava fora do local, e o pessoal que estava construindo esse vaso, ele resolveu adotar uma técnica muito usada para aço carbono, que é de colocar, fazer um desempenho a quente. E colocou o maçarico na superfície, puxou e o material trincou todo, e o material ficou todo degradado por conta de você ter aplicado calor numa chapa de aço inoxidável duplex. Então, essas são características que mostram justamente que quando você tem um material, que ele é um material mais nobre, não é mais fácil trabalhar com material nobre, é muito mais difícil trabalhar com material mais nobre. E você tem que tomar cuidados muito maiores. Então, o seu custo não é só o custo do material, mas é também o custo de todo esse cuidado que você tem que ter na sua fabricação, tá? E eu trouxe um outro caso aqui, que é o titânio, né? O titânio é um material muito nobre, muito bom. Realmente ele tem características de resistência à corrosão excelentes, mas ele tem que ser utilizado em uma dada aplicação e você também tem que tomar muito cuidado de não conectar o titânio com nenhum outro material, justamente porque, como ele tem um potencial o potencial dele é zero em água do mar, por exemplo, cada tipo de ambiente tem o seu potencial. Se você conectar com um material com aço carbono, por exemplo, que ele tem um potencial de menos 0,6, o que acontece? O aço carbono vai querer proteger o titânio, então o aço carbono sofre um processo corrosivo. Esse processo corrosivo não é o problema maior é que no processo corrosivo existe uma geração de hidrogênio e o hidrogênio penetra no titânio e o titânio acaba sendo degradado pelo hidrogênio que foi gerado lá no aço carbono. Então você não pode colocar o titânio em condições aonde o titânio esteja conectado com outro material. Então você tem que tomar muito cuidado, e essa é uma questão de projeto. Esse aqui, por exemplo, é um medidor de vazão, onde ele tem aqui um hélice fabricado em titânio que rompeu em operação. Por quê? Porque ele estava numa linha de aço carbono e conectado com um eixo de aço inox. Então, essa geração de hidrogênio nele, nessas adjacências aqui, gerou muitas microtrincas e esse material, então, ele teve uma fratura frágil, apesar do titânio dificilmente ter fratura frágil. Mas o que acontece é que ele rompeu realmente por clivagem e a gente vê esse mecanismo de trincamento transgranular aqui a partir da formação dos hidretos. E esse é um mecanismo comum e bem conhecido, que é essa fragilização pelo hidrogênio devido a um galvanic couple, quer dizer, você colocou os dois materiais em contato e você teve a geração de hidrogênio no outro material, e aí você sofreu esse processo de degradação. Então você vê, é um material muito nobre, mas que por conta de um projeto que não fez essa consideração do contato do titânio com outro material, ele acabou sofrendo uma fragilização. E a gente tem também aqui um outro caso de linha de titânio em água do mar, e o titânio ele é muito usado para água do mar, mas ele estava na entrada de um sistema de hipoclorito e existia um retorno do ácido sendo gerado. E esse retorno do ácido em regiões onde existiam vedações, que o titânio ele é bem suscetível à corrosão por crevice, no ambiente ácido, redutor, nesse caso, o HCl, ele acabou sofrendo um processo de dissolução. Então a gente vê o titânio, que ele é tão resistente, aqui quando a gente olha uma macrografia que mostra a região de solda nele, e a gente vê que ele sofreu um processo de perda, de espessura no material, associado a uma condição
bem específica de estar numa situação de estar num ambiente ácido, numa temperatura que nem era tão elevada, mas numa condição de Krebs também, em gachetas, onde você tem essas frestas que se formam. Então, esse retorno de ácido ele não era esperado no processo, mas ele acabou sendo responsável por esse processo corrosivo. E aí a gente vê também aqui no titânio, outra linha de titânio, nesse caso aqui era um desgaseificador, a saída de um desgaseificador num sistema de hipoclorito, onde a linha estava aqui horizontal e aonde houve algum tipo de condensação, era esperado que fosse apenas gás, mas existia uma condensação, houve um afinamento e em 5 anos de operação a linha foi degradada a ponto de sofrer uma perda de espessura até vazar. Então, é muito importante também entender, esse aqui é um diagrama de Purbeck que mostra para os potenciais e para os pHs, para um sistema aquoso em titânio, que existe um campo aqui onde o titânio não deve ser usado, porque esse é um campo de corrosão, justamente quando você tem um pH muito baixo, ou seja, meios muito ácidos, redutores. Então, é importante entender justamente essa questão de que o fato de você estar trabalhando com uma liga muito nobre como o titânio, não quer dizer que ela seja uma liga que possa ser utilizada em qualquer condição, ou que ela possa ser usada em várias condições. Não, ela tem que ser usada naquela condição para a qual você projetou. E os limites de aceitação ambientais, de projeto e de fabricação para esse material são bastante críticos, tá? Então, aqui a gente vê que os mecanismos de degradação que a gente tem para as ligas nobres, que podem levar a uma perda de função, estão justamente ligados com esses danos que a gente pode detectar através dos ensaios não destrutivos, afinamentos, trincamentos, pitches, mas também estão ligados com essas alterações mecânico-metalúrgicas ligadas com tensão residual, com algumas formações de fases frágeis, formações de fases que não têm resistência à corrosão, e eu trouxe justamente esses 2 casos ligados com ligas altamente nobres e caras, como é o caso do aço inoxidável duplex e do titânio, tá? Onde eles sofrem corrosão e fragilização, tá? Então, como uma conclusão aí, eu vejo que essas premissas de projeto, quando a gente está falando de ligas nobres, né, elas têm que ser muito bem avaliadas, porque os limites de uso eles podem ser bem estreitos e específicos. E é bem comum você encontrar falhas com pouco tempo de uso, ou até mesmo sem nunca ter sido utilizado, como no caso lá dos duplex, com problemas de fabricação. Tá? E nesse caso os prejuízos são enormes, porque você já gastou muito dinheiro e você nem teve o retorno que aquele tipo de material poderia dar. Tá? Então, sempre que uma liga nobre ela é selecionada, você também tem que verificar todas as questões fabris e você tem que observar também todas as questões relacionadas ao uso, tá? Porque existem algumas formas de degradação que elas não são facilmente compreendidas e, inclusive, que elas não são facilmente detectadas, tá? Tá, muito obrigada e estou aqui à disposição.